Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. Now, first then, after God gave them life through the blood and proved it, that death passed over them, He started them in their journey. We're going to catch up with them after a while. Agora, primeiro, então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue, e provado isso, que a morte passou sobre eles, Ele deu início à jornada deles. Nós vamos alcançá-los daqui a pouco. Now, notice, then the next thing God did, as soon as they would become believers and children and accepted God, the enemy of physical death took after them. Agora observem, então, a coisa seguinte que Deus fez, tão logo se tornaram crentes e filhos e aceitaram Deus, o inimigo de morte física foi atrás deles. And He had them cornered, right up to the desert on one side, the Red Sea on another, mountains on another side, Pharaoh's army coming pursuing, millions of soldiers coming in the march to overcome them. E ele os encurralou, com o deserto de um lado, o mar vermelho do outro, montanhas do outro lado, o exército de Faraó se aproximando, perseguindo, milhões de soldados marchando para vencê-los. Now, God had made manifest that He had given life through the death of the Lamb. Now He's going to show them physical redemption. Hallelujah. Agora, Deus havia manifestado que Ele havia lhes dado vida, através da morte do Cordeiro. Agora Ele vai mostrar-lhes a redenção física. Aleluia! See, both for salvation and healing. See, for the natural man and the spiritual man. Vejam, tanto para a salvação como cura. Vejam, para o homem natural e o homem espiritual. The death angel passed over, proving that God had made a way of escape through the offering of the blood. And they accepted it. Now He's going to make a way of escape from a physical death. O anjo da morte passou, provando que Deus havia feito um meio de escape, através da oferta do sangue. E eles aceitaram isto. Agora, Ele fará um meio de escape da morte física. Like the believer, as soon as he gets saved, maybe a cancer has eaten him up or some disease, God has redemption also through power. As soon as He has redemption for the soul, He has redemption for the body. Como o crente, logo que é salvo, talvez câncer o consumiu ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção através do poder. Do mesmo modo que Ele tem redenção para a alma, Ele tem redenção para o corpo. They were saved and they were circumcised. They were under the blood. But yet the enemy was going to destroy them, kill them all right down in the wilderness. Then God showed His power of redemption for their bodies. Isso foi Eles foram salvos e eles foram circuncidados. Eles estavam sob o sangue, mas ainda assim o inimigo ia destruí-los, matá-los todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou seu poder de redenção para o corpo deles. You get it? You know what I'm speaking of? Redemption by the power. Entendeu? Sabe do que estou falando? Redenção pelo poder. And then
when the enemy was right nearly on them, the great supernatural pillar of fire raised up from over Israel, come over here and stood between them and death. E então, quando o inimigo estava para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel, chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. Let us talk for a few minutes. Can you see what I'm speaking of? Deixe isto infiltrar por alguns minutos. Podem ver do que estou falando? Now, to every believer, born again, child of God, when death comes stealing to the door prematurely, the angel of God stands between you and the sickness. Agora, para cada crente, filho de Deus nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Now, if you want to run right on to it, that's your business, but you don't have to. See? He's standing between you and death. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu, mas você não precisa, está vendo? Ele está entre você e a morte. 23 years ago, at the Jewish hospital, Dr. Morris Flexner gave me 3 hours. One of your best surgeons here in the city. Give me 3 hours to live. I'm living tonight. Hallelujah. Há 23 anos atrás, no hospital judaico, o Dr. Morris Fletcher me deu 3 horas. Um dos seus melhores cirurgiões aqui da cidade. Me deu 3 horas de vida. Estou vivendo hoje à noite. Aleluia! Why? By unmerited grace, the angel of God stood between me and death to protect me. And I accepted it. And in gratitude, by God's grace, I won 500,000 souls to Him tonight. Por quê? Através de graça não merecida, o anjo de Deus se colocou entre mim e a morte para me proteger. E eu o aceitei. E em gratidão pela graça de Deus, eu ganhei 500,000 de almas para ele hoje à noite. Oh, how God knows how to do things if we'll just follow. Don't try to lead God, let God lead you, see. We are the ones to be led. I think that's why God likened us as sheep. Oh, como Deus sabe fazer as coisas se apenas seguirmos. Não tente dirigir Deus. Deixe Deus dirigir você, está vendo? Somos nós que devemos ser dirigidos. Acho que é por isso que Deus nos comparou com ovelhas. Did you ever see a sheep lost? Why, he's the most helpless critter in the world. He can't find his way nowhere. He just stands and waits till the wolf eats him. Or he dies there. He can't find his way back. Você já viu uma ovelha perdida? Ora, ela é a criatura mais desamparada do mundo. Ela não consegue achar seu caminho para lugar nenhum. Ela fica ali balindo, até o lobo comê-la. Ou ela morre ali. Ela não consegue achar seu caminho de volta. And that's the way that when a man is lost, he's totally helpless. There's nothing you can do about it. God, through grace, has to lead you to Christ. E assim é que quando um homem está perdido, ele fica completamente desamparado. Não há nada que se possa fazer. Deus, através da graça, tem que guiá-lo a Cristo. Jesus said, no man can come to me except the Father draws him. And all that he draws and comes, I'll give him everlasting life. What a promise. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. E a todos que ele trouxer e virem, eu darei vida eterna. Que promessa! Oh, I wish I could get every person in here that was sank way down under the fifth rib on the left side till it hit the core of the heart. Oh, eu gostaria de poder fazer que cada pessoa aqui, que isso penetrasse bem abaixo da quinta costela do lado esquerdo, até atingir o âmago do coração. You'd see people just get up with all kinds of diseases hanging on to them, walk out of this building rejoicing, refusing to have it. Crippled would walk just as normal as they could be, they'd refuse to know anything else. See? Você veria pessoas simplesmente se levantarem com todos os tipos de enfermidades pairando sobre elas, sair deste edifício regozijando, recusando tê-las. Aleijados andariam simplesmente tão normais quanto possível, eles recusariam saber qualquer outra coisa. Está vendo? You're scared, you're afraid to make the start. You're waiting for God to come down and pull you out. God doesn't do it that way. You're the one who has to make the step.
He gives the promise and says, come on. Then you follow. Você está assustado. Você está com medo de começar. Você está esperando Deus descer e tirá-lo. Não é assim que Deus faz. É você quem tem de dar o passo. Ele dá a promessa e diz, vamos. Então você segue. Now, notice the children of Israel and God came and stood between them and the danger. Power of redemption. Redemption by power, rather. Redemption by blood. Redemption by power. Agora observe os filhos de Israel, então. Deus chegou e se colocou entre eles e o perigo. Poder de redenção. Redenção pelo poder, melhor dizendo. Redenção pelo sangue. Redenção pelo poder. Last night we left them just crawling up on the bank, on the other side of the Red Sea. Ontem à noite, quando nós os deixamos, então subindo na margem do outro lado do Mar Vermelho. All the enemies, their chariot wheels have been taken off, their horses got spooked right out in the middle of the river, and they were turning every way, going this way, the wheels mired down in the mud and fell off, and a bunch of men frantically running. The enemy in Israel climbed out up on the bank to see God stretch forth his hand and destroy all the enemy. Todos os inimigos, as rodas das suas carruagens foram arrancadas. Seus cavalos se assustaram bem lá no meio do rio, e eles viravam em todas as direções, indo nesta direção, e as rodas atolavam na lama e caíam. E um bando de homens correndo freneticamente, o inimigo. E Israel subiu na margem, vendo Deus estender sua mão e destruir o inimigo todo. A beautiful type, the believer under the blood, been healed and by the go-between, the power of God sparing his life, prolonging it for a time. Lindo tipo, o crente, debaixo do sangue, sendo curado então pelo intermediário, o poder de Deus poupando a sua vida, prolongando-a por um tempo. They'd have everyone been killed right there. He'd have massacred them right there in the wilderness if God hadn't stood between them. Eles teriam sido todos mortos ali mesmo. Ele os teriam massacrado bem ali no deserto, se Deus não tivesse se colocado entre eles. I'd have been dead a long time ago if God hadn't stood between me and death. Every believer in here would have been dead a long time ago if God hadn't stood between you and death. Every one of you. Eu estaria morto há muito tempo atrás se Deus não tivesse se colocado entre mim e a morte. Cada crente aqui estaria morto há muito tempo atrás se Deus não tivesse se colocado entre você e a morte, cada um de vocês. So God in His sovereign grace and mercy stands between the believer and death. Hallelujah. Então Deus, na sua graça soberana e misericórdia, se coloca entre o crente e a morte. Aleluia! Here it is. Then, what's the next thing for the believer? The next thing is the baptism of the Holy Spirit then. Aqui está! Então qual é a próxima coisa para o crente? A próxima coisa é o batismo do Espírito Santo, então. Moses led the children of Israel right down to the Red Sea, was baptized in the Red Sea, the sea water representing Spirit. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente ao Mar Vermelho. Foram batizados no Mar Vermelho. O mar, água, representando o Espírito. When he smote the rock, water came out. And it was a type of Christ in John 3:16. God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but would have everlasting life. Quando ele feriu a rocha, saiu água. E isso foi um tipo de Cristo em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Notice, a perishing people in the wilderness was saved by a smitten rock. And a perishing people is saved today, perishing in sin, perishing in iniquity, because the smitten Son of God taken their place. Waters, the Spirit rolling out. Observe, um povo que estava perecendo no deserto foi salvo por uma rocha ferida. E um povo que estava perecendo é salvo hoje,
perecendo em pecado, perecendo em iniquidade, porque o Filho de Deus ferido tomou o seu lugar. Água, o Espírito jorrando. What? I want you to see it now. As they went through the Red Sea was a type of receiving the Holy Spirit. Observe! Quero que você veja isso agora. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, isso era um tipo de receber o Espírito Santo. After the believer has been redeemed from death unto life, the power of God has healed his body. Now he's a candidate for the baptism of the Holy Spirit. Depois do crente ser redimido da morte para a vida, o poder de Deus curou o seu corpo. Agora ele é candidato para o batismo do Espírito Santo. Now he's got a journey yonder ahead of him, but before he can meet that journey, he's got to have something to pack him through. Amen. Perfect type of Pentecost. Agora ele tem uma jornada além, à sua frente. Mas antes que ele possa enfrentar essa jornada, ele tem que ter algo para levá-lo. Amém. Tipo perfeito do Pentecostes. Notice, as they crawled out of the bank, every believer, when you come in and are saved, accept the blood of Jesus, you still try to hang on to this and hang on to that, and you can't give this up, you can't give that up. Observe ao subirem na margem. Cada crente, quando você chega e é salvo, aceita o sangue de Jesus, você ainda tenta prender-se a isto e prender-se àquilo, e você não consegue largar disto e não consegue largar daquilo. After a while, God may do good things for you, but you can't give up your cigarettes or have to take a sociable drink with the fellows now and then, but what you need to do is pass through the Red Sea. Após algum tempo, Deus pode fazer boas coisas por você, mas você não consegue largar o cigarro. Você tem que tomar seus drinks sociais com os companheiros de vez em quando. Mas o que você precisa fazer é passar pelo Mar Vermelho. When they come out on the other side, here it is. I want you to see it. As they come out on the other side, crawled up on the bank, and looked back and seen all those old taskmasters who had beaten them, killed some of them. Quando eles saíram do outro lado, aqui está. Quero que você veja isto. Ao saírem do outro lado, subiram na margem e olharam para trás, e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado alguns deles. Just like cancer and cigarettes and tobaccos and whiskey and everything else, drives the kids insane, sends them to the asylum, into hospitals and a bunch of neurotics and everything else produced in the world. Exatamente como o câncer e cigarro e tabaco, e o uísque e tudo mais, que deixa os jovens loucos, os manda para o asilo, para os hospitais e produz um punhado de neuróticos e tudo mais no mundo. When they looked back and saw all those things, struggling, helpless and dying in the sea, brother, you talk about a meeting, they had one. Quando eles olharam para trás e viram todas aquelas coisas se debatendo, indefesos e morrendo no mar. Irmão, reunião, eles é que tiveram uma. Moses! Oh, I'm going to let this sink deep. I hope it goes way down. Moses, greatest prophet ever lived outside of Jesus Christ. Never was a man that God ever spoke to like he did Moses outside of Christ. Moisés! Oh, eu vou deixar que isto penetre profundamente. Eu espero que chegue lá no fundo. Moisés, o maior profeta que já viveu fora Jesus Cristo. Nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava como ele fez com Moisés fora Cristo. He said, if there be one spiritual prophet among you, I'll show him visions and make myself known to him, but not my servant Moses, I speak lip to ear with him. Right. Ele disse, se houver um que seja espiritual ou profeta no vosso meio, eu lhe mostrarei visões e me manifestarei a ele. Mas não meu servo Moisés, eu falo diretamente com ele. Isso mesmo. Moses, this dignified man, as soon as he comes through that experience, he's seen all those taskmasters dead, he knows all them things is gone forever then. Moisés, este homem digno, tão logo que ele passou por aquela experiência, ele viu todos aqueles capatazes mortos. Ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre, e então... All those things that had drove him and beat him and whipped him around was finished.
He raised his hands and sang in the Spirit. Oh, my. Todas aquelas coisas que os faziam trabalhar e batiam neles e os chicoteavam haviam terminado. Ele levantou suas mãos e cantou no Espírito. Oh, que coisa! Never been type and won't be until we get the glory up there. When the completion was made there, he sang in the Spirit, and when we were redeemed in the body. Nunca foi tipificado e nunca será, até chegarmos lá na glória acima. Quando aquilo se completou lá, ele cantou no Espírito. E quando somos remidos no corpo, That was a type of the Holy Spirit coming at Pentecost when we passed through the sea. It was a type of Pentecost, and Moses in the type back there, when he passed through that, he sang in the Spirit. It come on the day of Pentecost. aquele foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecostes, quando passamos pelo mar. Foi um tipo do Pentecostes. E Moisés, no símbolo lá no passado, quando ele passou por aquilo, ele cantou no Espírito. Isto veio no dia de Pentecostes. And when the body is perfect redeemed, now our soul is perfect redeemed. Right, and not perish, got everlasting life. What the Bible says. E quando o corpo é perfeito, remido, agora nossa alma é perfeitamente remida, certo? Não pode perecer, tem vida eterna. É o que a Bíblia diz. Oh, I feel good. Notice? Why? Because I know it's thus saith the Lord. I just anchor my soul there and walk on and say, take this, it's all you want to. You mean it? Don't bother me. Oh, I know whom I have believed. And I'm persuaded he's able to keep that which I've committed to him against the day. Amen. Oh, eu me sinto bem. Observe por quê. Porque eu sei que é o assim, diz o Senhor. Apenas ancora minha alma ali e sigo em frente e digo, Satanás, vocifere o quanto quiser contra mim. Isso não me incomoda, porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. What we need tonight is a good old-fashioned silly Sunday broke down hallelujah revival is what we need around Louisville here. That's right. Need a good old-fashioned God-sent Pentecostal revival. Yes, sir. O que nós precisamos hoje à noite é de um bom reavivamento como antigamente, a moda de Billy Sunday, de quebrantamento, de aleluia. É o que precisamos por aqui em Louisville. Isso mesmo, precisamos de um bom reavivamento pentecostal à moda antiga, enviado por Deus. Sim, Senhor. Notice, then when our bodies are redeemed, which we got divine healing now as a shadow, as that was a shadow there of Pentecost, look what they done in the shadow time of salvation. Observe, então, quando nossos corpos são remidos, o que nós temos cura divina agora como uma sombra. Como aquilo foi uma sombra lá no Pentecostes, observe o que eles fizeram no tempo de sombra, de salvação. Look how they walked there before God. Quenched the edge of the sword of fire, escaped the edge of the sword, all these things they did. Veja como eles andaram lá diante de Deus, apagaram do fio e assim do fogo e escaparam do fio da espada. Todas estas coisas que fizeram. Come out of the fire furnaces away from the lion's den and everything by the shadow. Hallelujah. By the shadow of Pentecost. Saíram da fornalha ardente, foram-se da cova dos leões e tudo mais, através da sombra. Aleluia! Através da sombra do Pentecostes. Now we have perfect redemption through the blood of Christ. They couldn't have perfect redemption then because it's under the blood of bulls and goats, and it will not take away sin. It only covered sin. Agora temos redenção perfeita através do sangue de Cristo. Eles não podiam ter redenção perfeita, então, porque era sob o sangue de touros e bodes. E isso não tira pecado. Isso apenas cobria o pecado. But when Jesus' blood was shed, the most holy righteous blood, sins wasn't covered no more. They were divorced and done away with, and the believer goes in the presence of his Maker. Hallelujah.
Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais encobertos. Eles se separaram e acabaram, e o crente vai na presença do seu Criador. Aleluia! If they did that, then the shadow there of Moses singing in the Spirit, then over in Revelation, those who's got perfect redemption of the body stood on the sea of glass and sung the song of Moses again over the book of Revelation. Se eles fizeram isso, então, a sombra lá de Moisés cantando no Espírito. Então, em Apocalipse, aqueles que possuem a redenção perfeita do corpo se colocaram no mar de vidro e cantaram o cântico de Moisés novamente, no livro de Apocalipse. Talk about a Holy Ghost meeting. They had it when they got up on that thing. Fala-se de reunião do Espírito Santo? Eles tiveram isso quando subiram naquela margem. Listen, sister, the little dignified Miriam, the prophetess, the sister of Moses, a prophetess, she got so excited, so she grabbed up a tambourine and run down the bank beating this tambourine and dancing in the Spirit. Ouça, irmã, a pequena digna Miriam, a profetisa, a irmã de Moisés, uma profetisa, ela ficou tão entusiasmada que agarrou um tamborim e correu pela margem, tocando este tamborim e dançando no Espírito. Not only that, but all the daughters of Israel followed her, dancing in the Spirit. If that ain't the Holy Ghost flowing, I never seen one. Não somente isso, mas todas as filhas de Israel a seguiram dançando no Espírito. Se isso não é o Espírito Santo caindo, eu nunca vi um. Why, of course, all them ritualistic, dignified nations could look through the binoculars and see that that's fanaticism. But it was God. God. Claro, então, se todas aquelas nações nobres ritualistas pudessem ter olhado com seus binóculos e visto aquilo, teriam dito, fanatismo, certo, mas era Deus, certo? The dignified things look down today upon what God has blessed. Right. As coisas enobrecidas olham com menosprezo hoje para o que Deus tem abençoado, certo? Reminds me of a story. A fellow had a great big fine farm. He built great big fine barns just as dignified and classic as this could be. But he was too lazy to farm. Faz-me lembrar de uma história. Um indivíduo tinha uma grande, boa fazenda. Ele construiu grandes, bons celeiros, tão enobrecido e clássico quanto podia ser, mas ele era muito preguiçoso para cultivar. All right, there's another farmer lived close to him. He didn't have very much of a barn, but he really was a farmer. And he put plenty of good food in that barn that year. 2 little calves was born, one in one barn and one in the other. Pois bem, havia outro fazendeiro que morava perto dele. Ele não tinha um celeiro como aquele, mas era realmente fazendeiro. E ele havia colocado bastante bom alimento no celeiro esse ano, e 2 novilhas nasceram, uma em um celeiro e uma no outro. When springtime come, they turned the little calves out of the stall. That little calf from over here had been fed real good. My, when that wind began to hit him, oh my! He kicked up his heels away and went just as hard as he could go, snorting and jumping and bucking and going on. Quando chegou a primavera, eles tiraram as novilhas do estábulo. Aquela pequena novilha daqui havia sido alimentada muito bem. Que coisa, quando aquele vento começou a bater nela. Oh, que coisa! Ela esperneou e saiu o mais rápido que pôde, bufando e pulando e dando pinotes e assim por diante. Then the other farmer turned his out over there. He had nothing but weeds. Too lazy to farm, too lazy to feed. E então o outro fazendeiro soltou a sua ali. Ela não tinha nada para comer exceto ervas daninhas. Um fazendeiro muito preguiçoso tinha preguiça de alimentá-la. What's the matter with some of these pastors? Right, right. Too lazy, too trifling. This dignified barns is all you got. Put some food in there, right. Traz à mente alguns desses pastores, certo, preguiçosos demais, superficiais demais, e celeiros enobrecidos, é só isso o que vocês possuem. Coloquem alimento aí para a novilha, certo? Right, the baptism of the Holy Ghost preaches power, it'll scorch them. That's right, but that's what they need, some good old-fashioned scorching. What the church needs, what the members need. Certo,
O batismo do Espírito Santo pregado com poder. Isso os chamuscará. Isso mesmo. Mas é disso que eles precisam. É de uma boa chamuscada à moda antiga. É o que a igreja precisa, o que os membros precisam. Notice, and this little calf had been poor little fellow come out of sorrow so thin he couldn't hardly walk. And he peeped down through the crack and looked across and seen that other calf just a snorting. He was all fat and round. He felt good. He'd been eating all winter. Observe. E esta pequena novilha foi prejudicada. A pobre coitada saiu da fé. Estava tão magra que mal conseguia andar. E ela espiou através da fenda e olhou do outro lado. E ela viu que a outra novilha estava bufando. Estava toda gorda e rechonchuda. Sentia-se bem. Havia se alimentado o inverno todo. And that little starved calf looked over and said, "Such bananas with them." My! Sure, he's too skinny to think anything else. E aquela pequena novilha faminta olhou e disse, que fanatismo! Que coisa! Claro, ela estava magra demais para pensar em outra coisa. I'll tell you, when that one is all fattened up, brother, you know where he was at. He was having a good time when that warm wind began to blow on him. Mas vou lhe dizer, quando aquela que foi engordada o inverno todo, irmão, ela sabia onde ela estava. Ela estava se divertindo quando aquele vento quente começou a soprar sobre ela. And any man that's fallen to the Spirit of God, you're caught him a fanatic or anything else, when that warm spring Holy Ghost winds begin to come like it did on the day of Pentecost, something's going to take place. Right? E qualquer um que é nascido do Espírito de Deus chamam-no de fanático ou de qualquer outra coisa, mas quando aquele vento quente de primavera do Espírito Santo começa a chegar como ele fez no dia de Pentecostes, algo vai acontecer, certo? The warm winds begin to blow, brother, you're all fattened up with the gospel, all around and feeling good. Kick up your heels and have a good time. That's what Miriam and them did. Os ventos quentes começam a soprar. Irmão, você está todo gordo com o evangelho, todo rechonchudo e sentindo-se bem. Dê pinotes e aproveite. Foi dessa maneira que Miriam e os outros fizeram. Look back down and saw all them old things that they once done is all dead and gone. They done seen God accepted the blood, done seen His power and divine healing standing between them. Olharam para trás e viram todas aquelas velhas coisas que eles outrora faziam. Estava tudo morto e acabado. Eles já tinham visto Deus aceitar o sangue, já tinham visto seu poder em cura divina, que encontrava-se entre eles. Come to the Red Sea, was baptized with the Spirit, walked on the other side, just having a good time. They didn't care what all the organizations thought about it. Amen! Passaram pelo Mar Vermelho e foram batizados com o Espírito. Atravessaram para o outro lado simplesmente aproveitando. Eles não se importavam com o que todas as organizações achavam disso. Amém! What a perfect type it is today of a believer who will dare to step out. Que tipo perfeito isso é hoje do crente que ousa dar um passo. God promised that He'd supply their every need. He promised He'd supply our every need. He never told them, I'll make a way of healing, I'll make a way of this, I'll make a way of that. He said, I'll be with you. Hallelujah. Deus prometeu que Ele supriria tudo o que eles necessitassem. Ele prometeu que Ele supriria tudo o que nós necessitássemos. Ele nunca lhes disse, eu prepararei uma maneira para a cura, eu prepararei uma maneira para isto, eu prepararei uma maneira para aquilo. Ele disse, eu estarei convosco. Aleluia! That's what He said to us, I'll be with you, even in you, to the end of the world. That's all I have to say. You don't have to argue this, that, or the other. If He's there, that satisfies me. Foi isso que Ele disse para nós. Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. É só isso o que tenho a dizer. Você não tem que discutir isto, aquilo ou aquilo mais. Se Ele está aqui, isso me satisfaz. Divine healing, care, power is there. Everything He was there, He is now. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. A cura divina está aqui, o poder está aqui. Tudo que Ele foi lá, Ele é agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. So you take the theology and drown with it. Brother, I believe Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. But I'll be with you, even in you, to the end of the world. Yes. Então você pode tomar a sua teologia e se afogar com ela. Irmão, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Disse,
Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Sim. And there they came out, and he was with them. Now they said, all they had a little basket of bread on their head, it was all eat up and gone. Didn't have any. They went to bed a little hungry that night. But the next morning when they got up, there was bread laying all over the ground. E ali vieram eles, e ele estava com eles. Agora ele disse, tinham uma cestinha de pão na cabeça, tinham comido tudo e acabado. Não tinham mais nada. Foram dormir com um pouco de fome aquela noite, mas na manhã seguinte, quando se levantaram, havia pão pelo chão todo. That's the way God does things. Lets you come right down to the last minute and show you what he can do about it. That's right. He loves to do that. He loves to surprise his people. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deixa você chegar até o último momento. Então, mostra para você o que ele pode fazer a respeito. Isso mesmo. Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais. Ele gosta demais de surpreender o seu povo. You man like to do your wife like that. Wait till her birthday and just keep her under suspicion because you love her. Vocês, homens, gostam de fazer isso com suas esposas. Esperam até o aniversário dela, deixando-a em suspense, porque você a ama. That's the reason God lets us come to the end of the road sometimes, because he loves us the most of people not going shouting power. Because he loves us. That's the reason he does it. Yes. É por isso que Deus nos deixa chegar até o fim do caminho às vezes, porque Ele nos ama e espera para provar o seu sobrenatural e o seu poder. Porque Ele nos ama, é por isso que Ele faz isso. Sim. Ele apenas nos deixa chegar bem onde estamos a ponto de dar o último passo. Então Ele entra em cena. Keep it all from him. He's always there. He never leaves. He's always near. The angel of the Lord encamp about those who fear him. Ele deixou os filhos hebreus entrarem na fornalha ardente, mas havia um quarto homem de pé ali com um abano, não os deixando queimar. Está vendo? Ele sempre está aí. Ele nunca sai. Ele está sempre perto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. There that night they picked up that bread. The next morning out to see those Israelites that had just passed through the Red Sea, had just been redeemed by the blood. Ali, aquela noite, eles apanharam aquele pão na manhã seguinte. Eu posso ver aqueles israelitas que tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham acabado de ser redimidos pelo sangue. Seen the healing power of God, or the miraculous power standing between between Israel and Egypt, and it drowned the enemies behind that. Tinham visto o poder de cura de Deus, ou o poder milagroso que ficou entre Deus e entre Israel e o Egito, e tinha afogado os inimigos ali atrás. Like the old cancer is gone forever, the blindness is gone, the deafness is gone, the diabetes is gone, everything's done drowned back under the blood of Jesus Christ. How you feel? Wow! Como o velho câncer que se foi para sempre, a cegueira se foi, a surdez se foi, a diabetes se foi, tudo foi afogado lá atrás no sangue de Jesus Cristo. Como se sente? Que coisa! Walk down the street, some old critic say, now wait a minute, are you sure of that? Don't talk to me. Oh, my. Andando pela rua e algum velho crítico diz, agora espere um momento. Você tem certeza disso? Não fale comigo. Amém! Oh, que coisa! I can see them out there just gathering up and eating and having a glorious time. Just like an old-fashioned Holy Ghost meeting. Eu posso vê-los lá só se reunindo, comendo e desfrutando gloriosamente, exatamente como uma reunião do Espírito Santo como antigamente. Here comes the Spirit of God moving over some of those things, reach up, get it in the heart like that heart. Praise the Lord! It's an old-fashioned meeting like that. Yes, sir, they were just catching it from one side to the other, having a good time. Aqui vem o Espírito de Deus, movendo-se até um santo que estende a mão, chega ao coração assim e grita, louvado seja o Senhor! Simplesmente uma reunião assim como antigamente. Sim, Senhor. Eles estavam captando isso de um lado ao outro, passando momentos de gozo. Now that bread never did cease. It went all the way through the journey for them. That's right. And was a perfect type of Pentecost. You know, that was in the natural. Agora, aquele pão nunca cessou, seguiu a viagem toda para eles, isso mesmo, e era um tipo perfeito do Pentecostes em nós. Aquilo foi no natural. That bread never did cease. It stayed the same bread until they entered the promised land. Is that right?
You Bible readers know it. Aquele pão nunca cessou. Ele permaneceu o mesmo pão até que entraram na terra prometida. Está certo? Vocês, leitores da Bíblia, sabem disso. And then, when the church was inaugurated at the day of Pentecost, when the believers were up there, and there came out a sound like a rushing mighty wind, filled the house where they were sitting, the same Holy Spirit that fell then falls now. E então, quando a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando os crentes estavam lá em cima, e veio um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo a casa onde se encontravam. O mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora. It will go come on from that time to the end of time. It will go right on through. It's our bread. They were fed with natural bread. We're fed with spiritual bread. Isso continuará direto desde aquele tempo até o fim dos tempos. Continuará direto. É o nosso pão. Eles foram alimentados com pão natural. Nós somos alimentados com pão espiritual. Jesus said, I am the bread of life that comes from God out of heaven. They said, our fathers eat manna in the wilderness for the space of 40 years. He said, they're everyone dead. Yes, sir. Jesus disse, eu sou o pão da vida que veio de Deus, do céu. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto por um espaço de 40 anos. Ele disse, eles estão cada um mortos. Sim, Senhor. But he that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up at the last day. I am the bread of life that comes from God out of heaven. If a man eats this bread, he shall never die. Mas quem comer minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida que veio de Deus, do céu. Se alguém comer este pão, nunca morrerá. Now you are, they have the natural, we got the spiritual. Oh, wouldn't exchange it for nothing. Wonderful. Aí está. Eles tinham o natural, nós temos o espiritual. Oh, eu não trocaria isto por nada. Maravilhoso. Oh, you say, Brother Branham, we all know you're a fanatic. Well, I do too. I'm a fool for Christ. Whose fool are you? You may be the devil's fool. All right, so I'd rather be a fool for Christ, wouldn't you? All right. Oh, você diz, irmão Branham, todos nós sabemos que o senhor é fanático. Bem, eu também sei. Sou louco por Cristo. Você é louco por quem? Pode ser que você seja louco pelo diabo. Pois bem, então, eu prefiro ser louco por Cristo. Você não prefere? Pois bem. Notice, here's another thing about that manna. When they began to taste it, they said it tastes like honey. Yes, it was sweet. I could just see them old saints smacking their lips and eating away. It was good. Note, aqui vai outra coisa a respeito daquele maná. Quando começaram a prová-lo, disseram, tem gosto de mel. Sim, era doce. Eu simplesmente posso ver aqueles velhos santos estalando seus lábios e comendo. Era bom. Did you ever taste this? This is good too. It said, taste and see, the Lord is good. It tastes like honey in the rock. Você já provou isto? Isto é bom também. Disse, provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder. 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 When the roll is called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound and time shall be